Olá, eu sou a professora Brigitte e hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, algo que modificou o mundo. Vamos lá? Mas o que foi a Reforma Protestante? Foi uma grande transformação religiosa que abalou a história da Igreja Ocidental. Mas como isso aconteceu? No dia 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contrárias à atuação da igreja na época. Esse foi um início de uma reforma que modificaria para sempre a história do cristianismo no mundo. Apesar de Martim Lutero ser o maior nome da Reforma Protestante, dois nomes devem ser mencionados, porque vieram antes e inspiraram Lutero. O inglês John Wycliffe, que fez sérias críticas à doutrina da Igreja Católica, e Ian Hus, outro europeu, que também fez críticas. E uma das principais é que a gente deveria buscar o consolo e as palavras na própria Bíblia e não escutar o Papa apenas, que poderia ser passível de enganos. E ele foi chamado a ser retratado. Só que ele não se retratou e ele morreu na fogueira em 1415. Mas antes de morrer, ele falou uma frase muito importante. Vocês podem ler aqui comigo. Hoje vocês assarão um ganso magro, porque o sobrenome dele significava ganso. Mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Isso foi muito importante, porque foi exatamente 100 anos depois que Lutero começa a propagar suas ideias revolucionárias. A gente sabe que na história nada acontece por acaso. O Lutero poderia ter colocado as 95 teses ali e dado em nada. As pessoas passariam, olhariam, alguém rasgaria e pronto. Mas se aconteceu algo tão complexo, é porque havia um cenário histórico propenso a isso. Eu vou explicar algumas coisinhas que estavam acontecendo. A igreja tinha grandes extensões de terra e cobrava impostos de todo mundo. Era a coisa mais poderosa que havia na época. Os reis começavam a criar mais força e não queriam dividir o dinheiro que eles arrecadavam dos trabalhadores com a igreja. Então, eles queriam reter esses impostos. A igreja não queria. E quem estava lá no final, né, dessa cadeia toda, que eram os trabalhadores, eles não aguentavam mais pagar taxas tão altas. Alguns desses trabalhadores saíram do campo e foram para as cidades e se tornaram os burgueses. E eles estavam muito felizes, porque pela primeira vez na vida eles estavam começando a ganhar dinheiro. E a igreja dizia que tudo que eles faziam que dava prazer era pecado. Se você comesse alguma comida mais refinada, era pecado. Se tomasse um vinho melhor, era pecado, porque todo esse dinheiro tinha que ir para a igreja. E eles estavam começando a duvidar disso. E a igreja, percebendo a modificação no modo de vida das pessoas, criou uma forma de ganhar ainda mais dinheiro, vendendo o perdão dos pecados. Isso quer dizer, a pessoa poderia fazer o que ela quisesse se ela tivesse pagado por isso. Ela poderia curtir a vida sem a interferência da igreja. Mas nem todo mundo achou normal essa nova visão empresarial da igreja. Martinho Lutero deixa isso muito claro nas suas 95 teses, porque ele havia lido na Bíblia, em Romanos, que o justo viveria por fé e não teria que pagar pelo perdão dos pecados. Na verdade, quando ele fixa as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, ele estava preparando seus alunos, porque ele também era professor de teologia da Universidade de Wittenberg, para um debate. E as pessoas passavam pela porta da igreja porque no outro dia era o dia de Todos os Santos e as pessoas estavam todas próximas da igreja. Os alunos imprimiram as teses, porque na época já havia sido inventada a imprensa, e essas ideias se difundiram por toda a Alemanha. Essas ideias do Lutero passaram a ser populares entre as pessoas e chegaram aos ouvidos do Papa Leão X, que não gostou nada do que escutou. Ele mandou o Lutero se retratar e ele disse que ele faria se fosse encontrado na Bíblia algo que o desmentisse. Como isso não foi possível, ele continuou com suas ideias e inclusive queimou em praça pública a ordem do Papa.
Um ano depois, em 1521, o imperador Carlos V mandou que ele se retratasse novamente, e como Lutero não o fez, ele o considerou herege e ainda decidiu que qualquer pessoa que matasse o Lutero não seria nem crime e nem pecado. Mas lembra que eu falei para vocês que a nobreza estava contrária à igreja? Pois eles apoiaram as ideias do Lutero e deram guarita a ele. Levaram o Lutero escondido ao castelo de Wartburg, onde em 11 semanas ele traduziu o Novo Testamento do latim para o alemão. Agora as pessoas tinham acesso à palavra de Deus sem intermediação de representantes da igreja. Após a morte do Lutero, muitas guerras aconteceram para resolver essa situação entre a nobreza e a igreja. E só em 1555 houve um acordo em que se decidiu que cada governante do Sacro Império Romano-Germânico poderia escolher a sua religião e de seus súditos. Essas ideias do Lutero não se restringiram à Alemanha, elas se espalharam por toda a Europa. E na França e na Holanda, o seu representante maior foi João Calvino, que era um defensor ferrenho das ideias de Lutero e ainda acrescentou suas próprias ideias. Na opinião dele, não deveria haver nas igrejas nenhuma imagem, porque nós deveríamos rezar somente a Deus, e a Bíblia deveria ser a base de tudo. Ele também achava que não deveria haver um clero regular. O que seria isso? As pessoas não precisariam ir a um mosteiro para poder celebrar missas. E ele também criou a doutrina da predestinação. Para ele, as pessoas não tinham nenhum poder em relação à salvação. Deus é que escolhia e predeterminava aqueles escolhidos. E como nós saberíamos se somos os escolhidos? Na opinião dele, Deus enviaria sinais externos de prosperidade. Por exemplo, se eu trabalhar bastante e conseguir adquirir bens, isso é um sinal de que Deus me escolheu. Essas ideias do Calvino vieram de encontro aos anseios da burguesia que queria ter uma qualidade de vida boa. Então elas foram se espalhando para outros países. Então, nos Países Baixos, Dinamarca e Escócia, essas pessoas eram chamadas de presbiterianos. Na França, huguenotes e na Inglaterra, de puritanos. Por falar na Inglaterra, o rei Henrique VIII também estava muito satisfeito com a igreja que mandava e desmandava na Inglaterra. Então, ele decidiu que ele ia modificar a igreja. E para consolidar seu próprio poder, ele se transformou no chefe da igreja. Isso foi no século XVI e continua até hoje. A Rainha Elizabeth da Inglaterra também é considerada a chefe da igreja. E a Igreja Católica assistiu passiva a isso tudo? Não. Em 1545, na cidade de Trento, na Itália, eles fizeram uma reunião onde decidiram tomar algumas providências para conter a expansão do protestantismo na Europa. A primeira delas foi apoiar a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, para expandir a fé católica, principalmente no Novo Mundo. Depois, eles criaram algo terrível, que foi o Tribunal da Inquisição, onde eles julgavam pessoas que eles acreditavam que eram contrárias aos interesses da Igreja. E, por fim, eles criaram o Index, que era uma lista de livros proibidos. Quem fosse pego com esses livros era julgado pelo Tribunal da Inquisição e poderia morrer na fogueira. A Reforma Protestante será sempre comentada e estudada como um dos maiores acontecimentos da humanidade, em que a Igreja tomou um caminho inesperado e teve que se readaptar à vontade de Deus e aos ensinamentos de Jesus. Depois de mais de 500 anos passados dessa reforma, nós temos como consequência dessa revolução, que não foi só histórico e religiosa, mas foi cultural, ela foi educacional, porque as pessoas tiveram que aprender a ler para ter acesso às palavras de Deus. E ela traz todos os dias uma igreja renovada, porque, segundo Lutero, nós temos que vivenciar a fé e não esmorecer em busca do que a gente acha que é correto. Essas são as referências bibliográficas que eu me baseei para contar para vocês essa história.
Esses são alguns dos reformadores. Vocês podem perceber que há uma mulher entre eles. Essa é Catarina de Bora, a esposa de Lutero, que foi fundamental para que ele seguisse firme nas suas ideias. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma semana abençoada e até a próxima.